Já vai começar o Segue o Prumo, a sua dose diária de conhecimento, focado especialmente em você, profissional da construção civil. Vem, que está na hora de transformar sua vida. Bom dia, sexta-feira, sua linda, você chegou! Olha só, você está aqui no canal Vai Civil, este é o programa Segue o Prumo, todos os dias às 7h27 da manhã, com uma pílula de conhecimento prático para você, profissional da construção, que quer crescer e evoluir no mercado da construção, da sua carreira, familiar, da sua carreira, da sua vida familiar também, porque é uma coisa ligada à outra, e a gente traz aqui pílulas de conhecimento prático todos os dias, para você, profissional da construção, poder crescer e ter esse desenvolvimento apurado, né? Só basta você estar aqui conosco, curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever nesse canal para a gente atingir mais pessoas e crescer junto, beleza? Ó, hoje nós vamos fazer a leitura de um livro fantástico. Eu quero que você preste muita atenção nisso que eu vou falar aqui para você, ó. Nesse livro que eu vou mostrar para você. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes desse cara aqui, do Stephen. Não sei como é que se fala isso aqui. Stephen Covey. Acho que é Covey. Esse cara aqui. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Esse livro é muito legal, recomendo que você leia, apesar de ele ser um pouco grande, né? Ele tem aí, deixa eu ver quantas páginas. Tem umas 450 páginas, tá? Não é livro pequenininho, não, mas se você quiser ler, leia. Se você não quiser ler, fique aqui mais um pouco porque eu vou te explicar o que ele fala. Beleza? Olha, essa semana foi fantástica. A gente falou a semana inteira sobre os 4 principais erros de quem trabalha dentro da construção civil. O primeiro principal erro foi você não saber onde você está, certo? O primeiro principal erro, você não saber onde você está. O segundo principal erro, você não saber onde você quer chegar. O terceiro principal erro, você não saber se planejar para chegar nesse lugar. O quarto maior erro, você não ter constância para conseguir planejar e chegar nesse lugar, certo? Esses 4 erros da construção civil que nós falamos essa semana. E se você não assistiu, assista, porque tô falando aqui superficialmente, mas cada um eu fui abordando como que você vai fazer, tudo mais, né? Estratégias. Ficou bem legal, né? Essa série dessa semana. E nós vamos falar sobre esse livro que tem tudo a ver com esse tema, tem tudo a ver com tudo isso que nós abordamos essa semana inteira. Para começar, o primeiro hábito, vamos falar dos 7 hábitos. Vamos falar um por um. O primeiro hábito, seja proativo. O livro fala o seguinte, né? Seja proativo, assuma a responsabilidade pelas suas escolhas e pare de colocar toda a culpa nas circunstâncias das pessoas à sua volta. Então ele fala para você assumir as responsabilidades, ou seja, isso te lembra alguma coisa? Assumir onde você está. Eu tô aqui, assume a responsabilidade, assume os seus erros, assume as suas falhas, porque assumindo as suas falhas, eu já dizia aí os alcoólicos anônimos, não basta se você só consegue ser ajudado, se você é alcoólatra, se você assumir que você é alcoólatra, que você bebe além do que você deveria. Perfeito? Só consegue ser ajudado dessa forma. Então, você precisa se aceitar. Aceitar que você não está num lugar legal, que você não está bem, que você poderia estar melhor. Então, aceitar isso é o princípio. E não ficar culpando os outros. E não buscar apontar o dedo. Foi aquilo lá que aconteceu. Dessa vez foi aquilo lá. É sempre alguma coisa. Para de ficar se preocupando com os outros e se preocupa, olha para dentro de si, porque é isso que vai fazer você crescer, tá bom? Nem tudo está sob o seu controle. Nem tudo está sob o seu controle, mas a resposta sempre é uma escolha, certo? Mas a sua resposta sempre é uma escolha. Então seja proativo, seja para cima, vamos fazer acontecer, seja proativo. Esse é o primeiro hábito. Vamos para o segundo hábito. Comece com um objetivo em mente, né? Isso te arremete a alguma coisa? Falamos aqui do ponto A, né? Acabamos de falar do ponto A, vamos falar do ponto B. Qual é o objetivo que você tem? Onde você quer chegar? Você não está aqui dizendo que está culpando os outros, você está entendendo onde você está. Agora você quer, eu quero chegar lá, eu quero atingir aquele objetivo. Comece com o objetivo em mente, tá? Antes de começar qualquer coisa, tenha clareza sobre o resultado que deseja alcançar.
Tenha clareza sobre o ponto B, aonde você quer chegar, que a gente falou essa semana toda sobre isso, né? Se você não assistiu, não está entendendo, vai lá, assiste que você vai entender. Talvez seja até melhor você assistir lá e vir para esse vídeo depois, ou então assiste esse vídeo, depois você vai entender o que eu estou falando, tá? Quem não define aonde quer chegar, dificilmente consegue escolher o caminho certo. Porque isso depende muito da sorte. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Aquela frase que eu sempre falo aqui, né, da Alice no País das Maravilhas, que a Alice estava lá numa caminhada, aí ela chegou numa encruzilhada. Tinha um lado, dava para ir para cá ou para cá. E eu não sabia para onde ir. Aí tinha um gato ali no galho. Ela virou pro gato: gato, qual caminho eu devo seguir? Ele: ué, me diga, para onde você quer chegar? Você já sabe onde você quer ir? Ela falou: não sei. Ela falou: bom, então ficou fácil. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Qualquer caminho te leva a lugar nenhum. Entende? Então é a mesma coisa. Tenha um destino para você chegar, tenha uma meta, tenha um sonho. Pelo amor de Deus, precisa sonhar. A gente precisa ter uma meta, ter algum lugar para alcançar sabe, um negócio que faça brilhar os olhos, que faça você acordar cedo e falar: eu quero fazer, eu quero vencer, eu quero crescer na minha vida. Por quê? Porque quem não define aonde quer chegar, dificilmente consegue escolher o caminho certo. Vamos para nosso terceiro hábito, tá? Terceiro hábito dos 7. 3 de 7. Primeiro, o mais importante. Esse é o terceiro hábito. Primeiro, o mais importante, prioridade, ter foco. Foco. O que é ter foco? Dizer não para todas as outras coisas. A gente fez a leitura de uma pílula contra a preocupação ontem, salvo engano, que falava sobre a importância de dizer não para aquilo que não faz sentido para você e tudo mais. Então, foco não é você prestar atenção numa única coisa. É dizer não para todas as outras milhares de coisas que tentam tirar sua atenção daquilo que realmente está fazendo sentido para você. Perfeito? Foco. Tenha foco naquilo que realmente faz sentido. Primeiro, o mais importante. Então, prioridade. Prioridade naquilo. Organize suas prioridades e não permita que as urgências, os incêndios das obras ocupem todo o seu tempo. Porque se você não tiver tempo para estratégia, se você não tiver tempo para cuidar dessas coisas que eu estou falando, você não vai conseguir crescer, você vai ficar lá só. Muda de profissão. Muda de profissão. Vai trabalhar de bombeiro. Se é para pagar incêndio todo dia, vai trabalhar de bombeiro logo. Assume. Assume que é isso que você quer e vai trabalhar de bombeiro, pô. Não faz sentido. Você entende? Vamos para o nosso quarto hábito. Quarto hábito. O hábito de pensar no ganha-ganha. Eu estava olhando aqui porque eu vi que estava alguma coisa falhando aqui, enfim. Pense no ganha-ganha. Pense no ganha-ganha. Toma muito cuidado com isso, tá, gente? Vou contar uma história para vocês. Na nossa vida, é uma lição que eu aprendi através de um treinamento que eu fiz, que chama Empretec. Esse treinamento Empretec é um treinamento de alto impacto para empresários que é promovido pelo Sebrae. É um treinamento que você só consegue fazer uma vez. Se você não se inscrever, pagar tal lá e não fizer, você não consegue mais fazer, enfim. É um treinamento que não é muito fácil de fazer, mas ele é muito bom. E nesse treinamento tinha uma atividade lá, tinha uma dinâmica. Na dinâmica tinham 2 cenários. Eu e mais um colega, eu ia ler o texto e eu tinha que negociar com ele com base naquele texto. Pô, eu sei que, na verdade, eu era dono de um lugar, dono de um imóvel que vendia sapatos. Eu era proprietário daquele imóvel. E o cara que era o meu colega, ele era o inquilino, que era o empresário que estava trabalhando ali, que vendia os sapatos e tudo mais. E a gente estava negociando uma questão de valores de aluguel. Então eu sabia que, pelo texto, eu sabia até onde eu podia chegar financeiramente, e ele também sabia até onde ele podia chegar financeiramente, só que eu não sabia a parte dele, ele não sabia a minha. Então a gente tinha que negociar para chegar num consenso, certo? E foi um grupo aí, foram várias pessoas fazendo e tal, e
o nosso foi o único que não chegou no consenso. Não chegou no consenso. A gente não conseguiu fechar um consenso e não deu negócio. Por quê? Porque ele tinha um limite, eu tinha um limite. Ele chegou no limite dele e não conseguia sair do limite dele. Mas eu li lá, presta atenção nisso aqui, eu li lá que o sujeito era um sujeito meio duro. Sabe, não, eu quero desse jeito. E eu incorporei esse personagem, você acredita? Aí eu falei, não, cara, você vai ter que fazer, você vai ter que fechar esse serviço, você vai ter que... Aliás, serviço não. Você vai ter que... você vai ter que pagar o aluguel, vai ter que ser desse jeito que eu tô falando aqui, não desse jeito que você quer e não dá pra fazer, eu quero que seja desse jeito, você vai conseguir. Porque eu achei que ele tava tentando... que não tinha chegado no limite dele ainda. Eu achei que ele tava meio que metendo louco ali pra ganhar, né? Então, eu achei, pô, ele tá querendo ganhar de mim, eu não vou abrir mão, tal. Aí depois ele ficou puto com a hora que ele viu, ele viu a minha parte e falou, pô, mas você podia ter deixado, não sei o quê. Né? Puta assim, né? Era uma brincadeira ali, né? Não era uma coisa séria, mas... falou, pô, mas, caraca, eu não acredito que você fez isso. Aí um grande aprendizado. Ali eu tive um aprendizado. Nos erros que a gente aprende mais, né? E é tão bom errar uma coisinha pequena ali, um exercício, né? Por isso a importância de fazer cursos assim. Ali eu aprendi que a gente sempre tem que buscar o ganha-ganha. Ali dava para eu ter aumentado a margem, ter feito ali, porque a condição permitia. Eu quis chegar no limite, eu quis esfolar ao máximo. Olha a mentalidade. E ali virou uma chavinha para mim. A importância do ganha-ganha. Se eu estava esfolando ele muito, ele não estava ganhando nada, eu não estava ganhando também. Quando só um ganha e o outro perde muito, não é bom. Só é bom quando os dois ganham igualmente. Tá bom para os dois? Tá bom para os dois, então é bom. Se para um tá bom e o outro tá ruim, não funciona. Então, ganha-ganha. E às vezes, você força uma situação porque você tem poder para isso, como o cara lá tinha. Pô, o cara, vamos colocar assim, o sapateiro tá lá há 20 anos e eu vou lá e aumento o aluguel dele, vamos dizer que juridicamente, se fosse possível, aumento o dobro o aluguel dele. Ele falou, cara, mas eu não consigo me sustentar desse jeito. Vai acabar com a minha margem, vai acabar com tudo, não consigo pagar o que você quer. E ele fica preso, ele acaba pagando o dobro para não ter que sair daquele lugar, mas não consegue se sustentar, não consegue sustentar a família, não é bom. Você percebe? Ganha-ganha, tá bom? Tenha isso em mente. Aprenda com esse meu erro de um exercício num curso. Aprenda de que você precisa chegar num consenso onde seja bom para todos. Entender o que o outro precisa, entender o que você precisa e chegar nesse consenso, beleza? Quis me aprofundar nisso porque achei que era legal. O quinto hábito. Procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Né? Tem até uma oração que ele fala sobre isso, né? Procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Antes de responder, né? Antes de se precipitar, antes de discutir, antes de apresentar uma solução, escute. A escuta, né? É importante. E procure entender verdadeiramente a outra pessoa. Procure se colocar no lugar dela. Procura compreender primeiro, para depois ser compreendido. A gente é muito carente. Sabe o que é isso? A gente é muito carente. A gente quer o quê? Quer só venha a nós, ao vosso reino nunca. A gente quer o quê? A gente quer ser compreendido, a gente quer que as pessoas entendam, a gente quer que as pessoas aceitem que a gente é assim, que é assim que tem que ser. A gente quer colocar goela abaixo das pessoas como que tem que ser. E, gente, não é assim. A gente precisa ter aí uma troca. Você percebe o quanto que ele fala aí sobre essa questão da troca? Na obra, como é que a gente traz isso para a obra? A gente precisa compreender o outro. Às vezes, pô, o outro tá trabalhando lá, tá esfolado, tá apagando incêndio e tal, e você tá querendo, né, ferrar o outro ali, né, falar pro gestor da obra, aquele outro lá não tá trabalhando. Às vezes tá com problema familiar. Procura entender, procura tentar ajudar. Se você não puder ajudar, não atrapalha. Na obra tem muito disso, né, de orgulhinho, né? De apontar pro outro, aquele lá, ó, ali, ó, a gente não faz, isso aqui não sei o que, isso aqui não sei o que lá. Pô, gente, para com isso. Na obra a gente tem que ter união, tem que ter sinergia para a coisa acontecer. Tá bom?
Falando em sinergia, ó, é o próximo hábito. Crie sinergia. Crie sinergia. O que é sinergia? Sinergia é ter a coisa redonda, sabe? A coisa tá indo bem, tá azeitada, né? A gente fala que a máquina tá azeitada, que o negócio tá indo bem, que tá fluindo, que não tá indo com o freio de mão puxado, né? Tá indo bem, tá fluindo, as coisas estão indo, sem esforço parece que a coisa vai. Isso é sinergia, sinergia de equipes, a gente fala de pessoas, de processos, tudo mais. Valorize as diferenças. Valorize as diferenças e trabalhe em conjunto para alcançar resultados melhores. Trabalhe em conjunto para alcançar resultados mais satisfatórios. Tá? O trabalho em conjunto é importante, por isso da sinergia, tá? Porque ninguém faz nada grandioso sozinho. Então você precisa de ter mais pessoas junto com você para conseguir alcançar o objetivo que você busca. Uma equipe bem coordenada, uma equipe bem azeitada, uma equipe bem organizada, consegue entregar mais do que a soma dos trabalhos individuais. Então pega aqui, vou pegar individualmente três pessoas. Pensa aqui, 3 pessoas, tá? 1, 2, 3. Pensa nas 3 pessoas. Se você pegar ela individualmente e colocar elas para trabalhar, elas não vão render o mesmo que se colocar as 3 juntas para trabalhar em sinergia, porque se trabalhar em atrito, é melhor trabalhar individual. Para trabalhar em sinergia, trabalhar aquela coisa, né? Um pega aqui, pega aquela coisa do Ford, né? O Ford, ele criou a linha de produção, Henry Ford. Henry Ford, você sabe da marca Ford de carros, né? Do Fusca e tudo mais. E ele que criou a linha de produção. Por quê? Porque antigamente, muito antigamente, os carros eram artesanais. Pegava lá um cara e ele fazia de ponta a ponta. Pegava lá, terminei esse. Entregou. Então era uma equipe que fazia o carro inteirinho. Ford falou, não é assim que se faz. A gente precisa trabalhar com equipe em sinergia. Então a gente precisa o quê? Uma equipe vai fazer só a carroceria, outra equipe vai fazer só a elétrica, outra equipe vai fazer só, enfim, as rodas, outra equipe vai fazer só a pintura, outra equipe vai fazer só os acabamentos, instalações. E ele foi separando por equipe. Ó, você faz isso, você faz isso. Aí aquela equipe faz só aquela partezinha e passa para outra. Aquela partezinha passa para outra. Ela se tornou especialista em fazer uma etapa. E com isso ela consegue ter mais produtividade. Porque o outro precisava conhecer muita coisa para saber fazer muita coisa. Então, ele conseguiu otimizar muitos processos, ele fez uma revolução industrial mesmo. Então, aprenda com isso, tá? Uma equipe bem coordenada, ela é mais valiosa do que a individualidade. Tá? Tem muita gente que ainda pensa na construção, principalmente, pensa muito nessa questão assim, mas é melhor nem contratar porque dá mais trabalho do que trabalhar sozinho. Tem muita gente que pensa assim, você não está sabendo contratar, primeiro, você não está sabendo contratar, segundo, você não está sabendo lidar com seus liderados. O problema não é contratação, o problema é você. Beleza? Verdades duras precisam ser ditas às vezes. O 7º hábito desse daqui, dos 7 hábitos, o 7º e o último, afine o instrumento. Esse aqui eu gosto de falar, né? Porque não basta estar tudo redondo, estar fazendo todos os hábitos e tudo mais, mas você precisa estar sempre em constante aperfeiçoamento. É isso que ele está falando aqui. Eu vou falar sobre uma outra história para vocês, que eu já contei aqui, mas talvez vocês não tenham ouvido. A história do lenhador. A história do lenhador. Como que é a história do lenhador? Tinham 2 pessoas, 2 lenhadores profissionais, que trabalhavam, e um falava para o outro que eu consigo mais do que você, eu consigo mais do que você, vamos fazer uma competição? Né? Juntou lá todo mundo, vamos fazer uma competição de vocês dois aí, que ficam falando que um faz mais, outro faz mais, vamos fazer uma competição. Um era um senhorzinho, outro era um jovem, forte, robusto ali, né? Vigoroso. Aí ele pegou assim, daí pegou o jovem, cada um pegou a sua ferramenta, né? Que é aquela de cortar árvore, que me fugiu o nome, inclusive, agora. Como é que é o nome daquilo lá? Se alguém lembrar aí, comenta aí. Meu Deus do céu. Esqueci. Machado. Machado, pronto. Do machado, cada um com seu machado, daí foram lá os dois. E começaram a contar as árvores. Em 1 hora, quantas árvores cada um conseguisse derrubar, né? Com o machadinho lá.
Aí o grandalhão lá começou a arrebentar, arrebentou e um monte de árvore caindo e tudo mais, e o senhorzinho foi ficando para trás. Foi ficando para trás. E o cara falou, tô arrebentando, cara, que isso? Oxi, ninguém me segura agora. E continuou lá, suando e não parava, não parava. Aí ele foi vindo e o senhorzinho começou a avançar mais para ele. Começou a avançar mais para ele. Aí ele olhava pro senhorzinho, o senhorzinho tava sentado, afiando a machado, de boinha, assim. E daí, no desenrolar dessa 1 hora, começou a avançar, o senhorzinho começou a ganhar. E o cara lá suando, morrendo, não, sabe, não conseguia nem respirar mais. E o senhorzinho começou a passar por ele e sentado lá, afiando o machado afiando o machado cara, não conseguia entender. No fim das contas, o senhorzinho ganhou a competição e esse cara foi lá, falou, pô, mas não é possível, cara. Eu arrebentei todas as árvores aqui, o que você fez, cara? Você tá roubando. Foi lá agredir. Aí o senhorzinho falou, não, cara, eu parei, ele não via afiando o machado, ele via só a pessoa sentada, ela via só o senhorzinho sentado. Sentado, ele falou, tá descansando, eu vou arrebentar enquanto ele tá descansando. Mas ele não tava sentado, ele tava afiando o machado, né, só uma correçãozinha. Aí ele falou, não, quando eu tava sentado, eu tava afiando o machado. Então ele parava, afiava o machado e ao afiar o machado ele precisava fazer menos esforço para a árvore cair. Você entende? O outro já estava com o machado cego. Ele precisava dar 100 golpes, enquanto aquele lá precisava dar uns 4 golpes. Além disso, enquanto ele estava sentado afiando o machado, ele estava descansando. Percebe? O quanto que trabalhar estrategicamente é importante? Afiar o machado. Afiar o machado é importante. Afiar o machado é afiar o seu instrumento, né? Pegar um violão, afiar o instrumento, regular a sua ferramenta, trabalhando para construção civil. Então, isso é importante. E como que você faz isso? Bom, você pode trazer isso para o mundo prático, você precisa ter as ferramentas sempre ali, né, na manutenção em dia, você pode trazer isso para o mundo, né, onde você precisa adquirir conhecimento, você precisa estar sempre lendo livros, sempre estar indo em ambientes relevantes da construção, que agreguem valor, você precisa estar fazendo cursos, se especializando, buscando conhecimento, fazendo mentoria, fazendo consultoria, você precisa estar em movimento, afiando o machado. Afiando o machado. Você precisa estar afiando o machado qual que é? Qual que é o nosso machado? Nossa cabeça. Não pode parar, gente. Eu não paro, cara. Eu faço curso direto, já tenho formação de tudo que você possa imaginar. Até de DJ eu tenho formação, gente. Vocês acreditam? Tenho formação de tudo que você possa imaginar. Fiz curso pra caramba. Essas plaquinhas aqui atrás, cadê? As plaquinhas aqui atrás. Tem formação de um monte de coisa. Tem premiação de um monte de coisa. Aqui também tem, né? Aqui, ó. As plaquinhas aqui de premiação. Tem uma premiação aqui também, tem de curso que eu fiz, tem uma pasta de curso que eu fiz. Por quê? Porque eu entendi a importância de afiar o machado. E você também precisa entender. Bom, gente, finalizamos o dia de hoje, finalizamos essa série fantástica, adorei fazer essa série para você, espero que você tenha gostado também. Se você gostou e não é inscrito ainda, se inscreve nesse canal. Se você já é inscrito, curte esse vídeo, compartilha com alguém que você acredita que vai agregar na vida dessa outra pessoa. Se você quiser, leia o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Você vai entender um por um desses hábitos, como você faz, tudo mais. Eu sempre gosto de fazer indicação de livro, porque eu entendo que livro foi uma das coisas que mudou a minha vida também. Então, tenho convicção de que vai mudar a sua, por isso eu faço sempre indicações toda sexta-feira de livros aqui. E sempre são livros que eu conheço, que eu tenho, que eu comprei e tudo mais. Pessoal, desejo para vocês uma ótima sexta-feira. E vamos falar a nossa última leitura da Pílula contra a Preocupação. Aqui. Caiu. Vamos fazer a leitura da nossa pílula. Todo problema tem solução. Ó, que legal, hein? Pode ser para você isso aqui. Todo problema tem solução. Talvez você esteja passando por um problema hoje, mas saiba, tem solução e você vai encontrar essa solução. Eu declaro na sua vida.
Pessoal, uma ótima sexta-feira para vocês, um ótimo fim de semana, muito abençoado, com Deus, Jesus no coração. Um dia muito produtivo nessa sexta-feira para vocês. E não se esqueçam, no domingo, 20 horas, teremos a nossa pregação da construção, trazendo princípios bíblicos aplicados ao mundo da construção civil. Não deixe de participar, porque tem sido cada vez melhor, tem sido mais agradável de fazer. A gente vai aí se ajudando. Beleza? Uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana. Fiquem com Deus.